Opa, então, estamos aqui iniciando a nossa aula de planejamento financeiro, dia 9 de setembro. Eu vou seguir aqui o roteiro da aula 10, né, que eu divulguei agora há pouco. Fiz um comentário com a turma de estatística agora há pouco, fazer o mesmo aqui com a nossa turma, Miguel. A minha ideia é seguir continuando os roteiros, tá? Enquanto não houver nenhum assim, impedimento mesmo, eu vou gravando como se a gente estivesse dando aula normal lá na UERJ, apenas a gente não está tendo os testes, né? Os testes vão acontecer quando as coisas voltarem ao normal. Então, estou seguindo exatamente a ordem dos roteiros de aula que eu pretendia colocar em prática lá na nossa sala de aula. Tá? Então, vou, nos próximos dias, se não houver nenhum impedimento oficial, essas coisas, né? Nos próximos dias vou estar seguindo essa sequência de roteiros, a gente vai avançando a matéria, tá? E as aulas online sempre serão gravadas, beleza? Uhum. Bom, boa tarde a todos vocês, tá? Boa tarde, Larissa, Júlia, Ana. Boa tarde, Miguel. A gente já está, então... Boa tarde, professor. Boa tarde. A gente já está, então, gravando a nossa aula de hoje, aula de 9 de setembro, tá? Eu vou, então, projetar aqui a minha tela do computador, vou estar mostrando o enunciado do roteiro da aula 12 para encaminhar depois a resolução, tá? O roteiro da aula de hoje tem um problema muito parecido com o da aula passada, então é uma, vamos dizer assim, uma repetição do tipo de problema, mudando apenas alguns valores. Tá? Então é projetar o fluxo de caixa de uma empresa para o próximo ano. Verificar se vai precisar de recursos ou se vai ter recursos sobrando e mais outras coisas. Então, estamos nessa situação. Uma empresa está elaborando seu plano financeiro para o próximo ano. A tabela abaixo apresenta algumas premissas desse plano. Calcule os dados faltantes. Então, tem um pequeno conjunto de dados faltantes. Tá, então, vamos precisar calcular o fluxo de caixa operacional, o fluxo de caixa livre da empresa. Vamos verificar, já temos informações suficientes para calcular o fluxo de caixa dos acionistas, fluxo de caixa dos credores. E aí, de acordo com o plano financeiro, temos que, caso a empresa necessite de novo empréstimo, ele custará a taxa de juros de 10% ao ano. Tá? A página seguinte mostra uma versão condensada do balanço patrimonial do ano recém-concluído. Tá? Então, imagine o seguinte, a gente está na transição do ano recém-concluído para o próximo ano. E o ano recém-concluído, a empresa tinha uma dívida, um empréstimo bancário de 1.800.000. Tá? É dessa dívida que vem a despesa de juros. Eu estou dizendo aqui nas premissas que a despesa de juros está associada a uma taxa de 10%. Tá? Então, essa despesa de juros que está sendo projetada é em função do volume atual de dívida e empréstimo de longo prazo. Tá? E de forma similar ao exercício anterior, se a empresa verificar que vai precisar de mais empréstimos significa aumento da despesa de juros. Tá? Então, cada mais 100 mil reais de empréstimo vai se traduzir em aumento da despesa de juros de 10 mil reais, e assim por diante. Tá? Então, aqui, caso a empresa necessite de novo empréstimo, ele custará a taxa de juros de 10% ao ano. Calcule qual deverá ser efetivamente o empréstimo a ser obtido,
de modo a satisfazer necessidades financeiras da empresa. Essas necessidades financeiras, elas aparecem em alguns livros de finanças, como financiamento adicional necessário, financiamento externo necessário. Eu vou aproveitar uma sigla que aparece no livro do Ross, Fundamentos da Administração Financeira. O seguinte: necessidades financeiras da empresa, ou vou colocar então a expressão e a sigla que aparecem no livro do Ross, ou necessidade adicional de fundos. A sigla NAF. Tá, então, talvez eu aproveite essa expressão, essa sigla, na aula de hoje e nas próximas aulas. Então, vamos calcular essa necessidade. Vamos verificar como a gente pode satisfazer essa necessidade, se ela existir, mediante a obtenção de novo empréstimo. Se esse empréstimo for necessário, o custo dele, a taxa de juros, vai continuar sendo de 10%, que é a realidade atual da empresa. E a versão resumida, a versão condensada do balanço do ano recém-concluído, e eu quero que vocês projetem essa versão condensada para o próximo ano. Tá? Então, é isso que a gente vai estar resolvendo. Então, vamos dar versão mais resumida, apresentação da exposição mais resumida do nosso problema até os cálculos. Eu vou aqui, então, fazer algum esboço no meu quadro. Relembrando aquela relação entre os fluxos de caixa e o esboço dos fluxos de caixa da empresa. Então, na verdade, o que a gente pode imaginar? Que ao longo do próximo ano, as operações da empresa, os ativos da empresa, vão permitir que a empresa realize operações associadas à sua razão social. Essas operações vão gerar fluxo de caixa, que a gente pode chamar de fluxo de caixa, o total a gente pode chamar de fluxo de caixa operacional. Este fluxo de caixa operacional, ele quase que automaticamente, ele vai ser destinado, pelo menos em parte, se não a totalidade, ele vai ser destinado, pelo menos em parte, para o crescimento dos ativos da empresa. Então, a empresa vai gerando fluxo de caixa com as operações e vai crescendo os seus valores de ativo, tudo de acordo com as decisões estratégicas da empresa, tudo de acordo com o plano financeiro da empresa. Então, se o ativo circulante precisar aumentar para dar suporte ao volume de operações desejado, o crescimento desse ativo circulante também vai consumir recursos. Então, aumentar o nível de estoques consome recursos, aumentar o saldo de caixa e bancos consome recursos, aumentar o nível de duplicados a receber consome recursos. E esse consumo de recursos que eu estou exemplificando agora vai estar associado à nossa sigla OPEX, ou vai estar associado ao termo investimento em capital de giro. Né? Mas se o passivo circulante aumentar, eu tenho um alívio nesse investimento em capital de giro. Tá? Se o ativo não circulante crescer, se de acordo com o plano financeiro, o plano estratégico da empresa, a empresa tiver que investir em mais ativo imobilizado, em mais ativo intangível, estes investimentos também vão consumir recursos, vão consumir uma parte pequena, uma boa parte, não a totalidade do fluxo de caixa gerado pelas operações. Né? O que sobrar desse fluxo de caixa gerado pelas operações, depois de considerados os investimentos, reinvestimentos em ativos da empresa,
o que sobrava seria o nosso fluxo de caixa livre da empresa. Né? E o fluxo de caixa livre da empresa é o fluxo de caixa que vai estar disponível para atender a credores e acionistas. Ok? Bom, então, de acordo com os dados do problema, a gente pode aqui rapidamente chegar, por exemplo, ao fluxo de caixa operacional. Eu não estou projetando mais a minha tela para que vocês vejam melhor o meu quadro, tá? O quadro está bem visível? Tá ok, né? Sim, claro como cristal. Beleza. Então, eu vou primeiro tratar do... não vou colocar por enquanto aquele desenho, mas imagine que eu tivesse aqui os ativos da empresa, lá de lá, credores e acionistas, eu estivesse primeiro projetando aqui qual vai ser a capacidade das operações da empresa e gerar fluxo de caixa. Operações gerando fluxo de caixa, vai ser nosso fluxo de caixa operacional. Tá? Então, eu já vou apresentar aqui os valores que aparecem no enunciado e eu vou calcular os valores intermediários, os valores que precisam ser, uma das contas computados. Então, a gente tem que a empresa projeta uma receita operacional de 5 milhões. E é uma empresa do setor de compra e venda, então ela compra mercadorias e vende mercadorias. O que ela vai vender de mercadorias tem o custo estimado, o CMV, de 2 milhões e 300 mil. Espero que meu quadro é pequeno, que a minha bagunça não me atrapalhe a exposição, senão vou ter que apagar. De repente chega o fluxo de caixa operacional, apago as linhas de cima, né? De forma a ganhar espaço aqui. Depois nós temos a projeção das despesas operacionais. 2 milhões 130 mil. Tá. Quando eu, a partir da receita, subtrai tudo que é despesa que tem origem operacional e eu paro antes de subtrair a despesa de DIA, eu chego ao LAGIDA, ou mais popular, essa sigla da língua inglesa, EBITDA. Então, EBITDA é uma medida de lucro calculada antes de subtrair a despesa de DIA, antes de subtrair o I, que é despesa de juros, língua inglesa, ou interest, ou T, língua inglesa, o T vai ser taxes, ou taxes, tributos. Então, antes de subtrair despesa de juros, antes de subtrair imposto de renda, antes de subtrair despesa de DIA, nós teríamos o EBITDA. Tá? Então, aqui nós temos uma projeção do EBITDA da empresa, 5 milhões menos 2.300 dá 2.700, não é isso? 2.700 menos 2.130, 700 menos 130 dá 570. Quero ver se eu estou bom de conta de cabeça. Se eu errar aqui, vocês me corrijam, tá? Tá certo ainda, professor. Certinho? Então, o EBITDA projetado é 570 mil. Esse EBITDA vai ser uma medida de lucro bastante interessante. Por quê? Existem diversas formas de se estimar a capacidade de uma empresa de gerar fluxo de caixa. Uma das primeiras formas é essa, porque aqui eu subtraio da receita aqueles desembolsos operacionais. Então, o que se estima? Tudo que foi vendido ou vai ser vendido com mercadoria, em algum momento, foi pago o fornecedor ou vai ser pago o fornecedor. Então, isso vai se traduzir em saída de caixa. Essas despesas operacionais são aquelas despesas que têm que ser pagáveis. Despesa com salário, despesa com aluguel, despesa com energias, etc. Despesa com frete. Então, são despesas que vão sair do caixa em algum momento, dependendo da forma, dos prazos celebrados. E a receita operacional que se espera que sejam recebidas, em parte à vista, em parte a prazo.
Então, aqui eu tenho uma primeira estimativa da capacidade da empresa em gerar entrada de caixa, aumento de caixa em suas operações. Tá? Então, o EBITDA é um indicador de lucro muito interessante, porque ele tem uma forte associação com a capacidade da empresa em gerar fluxo de caixa mediante suas operações. Depois do EBITDA, se eu subtrair o DIA, que é depreciação e amortização, eu chego ao EBIT. O EBIT para nós é o nosso LAGI, ou lucro operacional. Tá? Então, EBIT, sigla da língua inglesa, ou para nós, a nossa sigla LAGI, lucro antes dos juros ou imposto de renda, juros e imposto de renda, que para nós esse é sinônimo de lucro operacional. Tá? Lucro operacional ou LAGI, para nós são sinônimos. E agora, se quisermos, colocamos também como sinônimo a sigla EBIT. Só que o EBIT vai ser o EBITDA menos a despesa de depreciação e amortização. De acordo com as projeções da empresa, a despesa de IA vai ser de 100 mil. Então, aqui eu tenho o EBIT ou o lucro antes dos juros e do imposto de renda. 470 mil. Tá. Esse não é o lucro tributável. Para que eu calcule o lucro tributável, eu tenho que agora subtrair o J e transformar o LAGI em LAIR. Né? Então, aqui vou colocar a despesa de juros. Essa despesa de juros já está sendo aqui apresentada como 180 mil, é 1.800.000, o passivo oneroso, empréstimos, multiplicado pela taxa de juros, 180 mil. Então, quando eu subtraio o J, eu fico com o LAIR, que para nós é o lucro tributável. É sobre ele que eu vou jogar a alíquota do imposto de renda. Né? Se fosse 170, aqui daria 300, 290 mil. Né? Então, é este lucro que para nós vai ser o lucro tributável. Então, sobre ele que nós vamos calcular o imposto de renda. Aí, menos imposto de renda, 34%. Tá? Eu poderia até jogar de direto, né? 66% do LAI vai ser o lucro líquido. Vai fazer aqui nas nossas etapas. 290 mil vezes 0,34. 98.600 é o imposto de renda. 98.600 é o imposto de renda. E aí nós chegamos finalmente, então, ao lucro líquido. Na verdade, não é o finalmente que eu quero fluxo de caixa, né? Lucro líquido projetado, 290 mil. 290 mil menos 98.600. 191.400. Eu quero transformar este lucro líquido projetado em fluxo de caixa operacional projetado. Tá? Duas formas possíveis. Uma seria eu considerar apenas aqui o que é operacional e o que é entrada de caixa, e o que é operacional e o que é saída de caixa. CMV, despesas operacionais e o imposto de renda. Então, uma das formas seria a receita operacional menos CMV, menos despesas operacionais, menos imposto de renda. A outra forma seria considerar que desse lucro líquido eu faço dois ajustes. Eu readiciono a despesa de juros porque ela não é operacional e eu readiciono a despesa de IA, que ela, embora sendo operacional, não é uma despesa que se transforma em fluxo de caixa, não é fluxo de caixa. Tá? Então, as duas formas vão dar o mesmo valor, que seria o nosso fluxo de caixa operacional. Tá? Então, vou fazer aqui, por exemplo, a outra forma complementar essa, alternativa a essa, que seria o lucro líquido mais a despesa de juros mais a despesa de DIA.
A despesa de DIA 100 mil, despesa de juros 180 mil, as duas juntas 280 mil. Então, 191.400 mais 280 mil. 471.400. 471.400. Esse é o fluxo de caixa operacional projetado para o próximo ano dessa empresa. Tá? 471. Vou colocar aqui no meu rabisco. Fluxo de caixa operacional. 471.400. Bom, esse fluxo de caixa operacional vai poder, talvez, ser consumido em parte de acordo com as projeções de crescimento de ativo, tá? E de acordo também com as projeções de crescimento de passivo oneroso não, passivo circulante não oneroso, que dá sempre um alívio no caixa. Então, o aumento do passivo circulante não oneroso, contas a receber, salários a receber, fornecedores, o aumento dessas contas traz um alívio no caixa, alivia isso. O aumento do ativo, o contrário, o aumento do ativo circulante consome fluxo de caixa. Então, aumento de estoques consome fluxo de caixa, aumento de caixa em bancos, aumento de duplicados a receber. E o aumento do ativo de longo prazo, aumento de imobilizado consome isso, aumento de intangível consome isso. Então, nas próximas etapas, nós vamos calcular quanto que sobra desse fluxo de caixa, considerando-se que no enunciado existe uma projeção de crescimento de ativo e crescimento de passivo. Então, deixa eu projetar aqui de novo, temporariamente. Nosso roteiro. O ativo circulante vai aumentar em 350 mil. Então, caixa e bancos, mais estoques, mais duplicados CCB, essas contas, de modo geral, vão aumentar. No total, 350 mil. Isso consome recursos. Mas o passivo circulante operacional, predominantemente fornecedores, mas pode ter fornecedores, impostos a pagar, despesas a pagar. O passivo circulante operacional também vai aumentar, só que em menor valor, 150 mil. Tá? Se o ativo circulante, quando aumenta, consome recursos, o passivo circulante, quando aumenta, alivia o caixa, é porque o investimento que a gente vai chamar de capital de giro, ou OPEX, vai ser a diferença, 200 mil. Então, aqui, investimento em capital de giro, vocês podem anotar aí os rabiscos de vocês. O nosso OPEX, o investimento em capital de giro, 200 mil. Tá? E o investimento em imobilizado e intangível, 600 mil. Tá? Então, a empresa vai precisar de recursos ao total de 600 mil só para dar conta, de acordo com o seu plano estratégico e o plano financeiro, só para dar conta do crescimento em imobilizado e intangível. Então, o total de recursos que a empresa vai estar precisando para o crescimento do seu ativo operacional, vai ser 200 mil o OPEX mais 600 mil CAPEX. Tá? Então, vou colocar aqui no meu quadro esse resumo que a gente tem até agora. Fluxo de caixa operacional, 471.400, OPEX, 200 mil e CAPEX, 600 mil.
Então, o fluxo de caixa operacional da empresa projetado 471.400. O investimento em capital de giro, o crescimento do ativo circulante menos o crescimento passivo circulante, eu vou associar aqui a nossa sigla OPEX, 200 mil. O investimento imobilizado e intangível, eu vou 600. associar aqui a sigla CAPEX, despesa de capital, 600 mil. Então, o que sobra do fluxo de caixa operacional, depois subtraídos esses recursos necessários para o investimento da empresa, o que sobra vai ser o nosso fluxo de caixa livre da empresa, que é o fluxo de caixa que vai ser destinado a credores e acionistas. Então, já pode ver aqui que esse fluxo de caixa livre da empresa vai ter sobra nenhuma. A empresa vai precisar de mais recursos vindo de credores e acionistas. Mas, numericamente, o fluxo de caixa livre da empresa vai ser 471.400 menos 600, menos 800 mil. Menos 328.600. Professor, Sim? isso é comum ter um fluxo de caixa livre da empresa negativo? Isso é preocupante? Você pode ter tranquilamente um fluxo de caixa livre negativo em situações boas e situações ruins. Situação boa. A empresa tem uma boa capacidade de gerar fluxo de caixa, mas ela está numa fase de crescimento. Então, Uhum. estrategicamente, ela verifica que ela tem ótimas oportunidades de crescimento. E para isso precisa investir pesado. Então, nessa situação, o fluxo de caixa livre negativo não é algo preocupante. É consequência, muitas vezes, de um cenário otimista. Uhum. Mas se existe a situação ruim, uma empresa que tem uma baixa capacidade de gerar fluxo de caixa operacional, ou até mesmo uma empresa cujo fluxo de caixa operacional é negativo. Tá? E aí, então, temos duas situações: situação boa e situação ruim. Na situação ruim, a capacidade dela gerar fluxo de caixa nas suas operações é diminuta, é pequena. Na situação boa, essa capacidade é grande, mas ela está em fase de crescimento, vai precisar consumir todo o seu fluxo de caixa operacional em reinvestimento na própria empresa. Tá? Então, temos essas duas situações possíveis. Essa empresa, ela projeta uma capacidade de gerar fluxo de caixa operacional positivo. De forma absoluta, a gente pode dizer isso, que ela vai gerar fluxo de caixa nas suas operações, mas vai consumir uma parte. Na verdade, a totalidade, e ainda vai precisar de recursos excedentes, vindo de lá, vindo de credores e acionistas. Mas, de forma relativa, a gente poderia apenas dizer que essa capacidade de gerar fluxo de caixa é alta ou baixa se a gente tivesse uma comparação dessa empresa com outras empresas de mesmo porte e do mesmo segmento. Quanto a empresa tem de ativos? Quanto ela vai ser capaz de gerar de fluxo de caixa? Tá? Então, por exemplo, se eu olhar a versão resumida, a versão condensada do balanço dessa empresa, ela tem um ativo total de 4 milhões. Ela tem um ativo total de 4 milhões hoje e ela está projetando ser capaz de gerar esse fluxo de caixa operacional. Eu posso fazer, então, essa relação, fluxo de caixa operacional dividido pelo ativo total que ela tem hoje, e comparar com outras empresas concorrentes. Eu posso pegar um histórico de comportamento dessa relação, fluxo de caixa gerado pelas operações e ativo total. Tá? Aí eu posso verificar se essa empresa, historicamente, tem demonstrado uma boa capacidade ou uma baixa capacidade de gerar fluxo de caixa nas suas operações. Tá? Certo. Então, uma análise dessa capacidade
significa, de imediato, olhar o histórico dela com outras concorrentes. Tá? Mas, de imediato, ela demonstra que vai ter capacidade, de acordo com as projeções, de gerar fluxo de caixa pelas suas operações. Mas esse fluxo de caixa vai ser integralmente consumido e ainda vai precisar de mais recursos. Né? Então, a empresa, em termos líquidos, vai pegar mais recursos de credores e acionistas do que entregar a eles. A diferença entre esses dois vetores líquidos vai ser um vetor final líquido da direita para a esquerda. Essa magnitude, 328.600. Tá? Bom, então, de novo, sempre eu recomendo que vocês façam esboços, façam desenhos, para não ficarem tão preocupados com fórmulas. Mas o que vocês têm que lembrar é esse fluxo de caixa livre da empresa é o fluxo de caixa que aparece no livro do Ross, também com outra denominação, é o fluxo de caixa a credores e acionistas. Ou eu posso dizer que esse fluxo de caixa livre da empresa vai ser o fluxo de caixa a credores mais o fluxo de caixa a acionistas. O A, preposição A, significa da empresa para credores e acionistas um fluxo de caixa negativo. O que significa que, em termos líquidos, vamos ter fluxo de caixa dos credores e dos acionistas para a empresa, a esse valor. Tá? Então, se a empresa não revisar as suas projeções de receita e despesas operacionais, de investimento em ativos, de crescimento passivo circulante, é isso que nós temos. Enquanto ela não revisar, o que a gente pode fazer? A gente pode verificar o que a gente sabe da relação financeira da empresa com os credores e acionistas para o próximo ano. Tá? Então, eu vou projetar aqui de novo a minha tela para verificarmos o que sabemos do fluxo de caixa aos credores e fluxo de caixa aos acionistas. A empresa não vai aumentar o capital social, o aumento do capital social é igual a zero, e a empresa vai pagar 150 mil em dividendos. Isso significa que o fluxo de caixa aos acionistas, da empresa para os acionistas, vai ser o valor de 150 mil. Tá? Então, aqui nos meus rabiscos, eu posso colocar fluxo de caixa aos acionistas, 150 mil. Se, eu vou voltar aqui meu quadro, se o fluxo de caixa aos credores mais o fluxo de caixa aos acionistas vai ter esse valor, menos 328.600. Mas o fluxo de caixa aos acionistas vai ser de 150 mil, esse é o desejo financeiro da empresa, eu posso dizer que o fluxo de caixa a credores vai ser calculado por diferença. O fluxo de caixa aos credores vai ser igual ao fluxo de caixa livre da empresa menos o fluxo de caixa aos acionistas. Fluxo de caixa aos acionistas, pagamento de dividendos sem aumento de capital social, 150 mil. Então, o fluxo de caixa aos credores vai ser de menos 328.600 menos 150 mil. Tá, então vai dar 480, em valores negativos, 480, é isso? Opa, não. 328 vai ser 478.600. É isso?
600 no final, 150 com 328, 478,600. Negativo. Então, o fluxo de caixa a credores vai ser de menos 478.600. Tá? O que a gente sabe sobre esse fluxo de caixa aos credores? Da esquerda para a direita, da empresa para credores, pagamento de juros, amortização ou devolução de empréstimo. E no sentido contrário, dos credores para a empresa, novos empréstimos. Tá? Então, eu posso dizer que esse fluxo de caixa aos credores, que vai ter esse valor, ele corresponde ao pagamento de juros, a credores, mais a devolução, posso chamar de amortização, quitação ou devolução, tá? Então, devolução, empréstimo, e no sentido contrário, novos empréstimos. Novos empréstimos correspondem a fluxos não aos credores, mas dos credores para a empresa. Então, menos novo empréstimo. Tá? Então, esse valor, menos 478.600, vai ser juros mais devolução de empréstimo, menos novo empréstimo. Dependendo do problema, eu posso conhecer todos os dois valores e o terceiro eu calculo por diferença. Tá? Às vezes eu posso não ter definido nenhum desses dois. Eu tenho um grau de liberdade. Tá? Quanto mais eu devolver, mais eu vou precisar de novo empréstimo. E assim por diante. De acordo com o enunciado, vamos ver o que a gente sabe. A empresa, por enquanto, não planeja pegar novo empréstimo, a não ser que haja essa necessidade. Então, por enquanto, até que se prove o contrário, a empresa não vai pegar novos empréstimos. Tá? Mas vai devolver empréstimos antigos ao total de 150 mil. E vai pagar, de acordo com as projeções, 180 mil de juros. Então, vamos considerar esses dois valores. Vai pagar 180 mil de juros e vai devolver 150 mil de empréstimos antigos. Então, eu tenho que, se está definido o valor dos juros, se está definido o valor da devolução do empréstimo, automaticamente está definido quanto a empresa vai precisar de novo empréstimo. Tá? Então, eu tenho que menos 478.600 vai ser igual aos juros, 180 mil, mais a devolução, 150 mil, menos o valor de novo empréstimo que for necessário. Tá? Então, quanto a empresa vai precisar de novo empréstimo? Observe que, em termos líquidos, o fluxo de caixa dos credores é negativo. Então, em termos líquidos, vai ter que vir recurso de credores para a empresa. Se pagamento de juros é da esquerda para a direita, devolução é da esquerda para a direita, é porque, tranquilamente, a empresa vai precisar de novo empréstimo. Tá? Vai precisar de novo empréstimo para dar conta desse fluxo de caixa livre a credores negativo, para dar conta do pagamento de juros e devolução de empréstimo antigo. Tá? Então, o valor que a empresa vai precisar de novo empréstimo vai ser de 180 mil, mais 150 mil, mais menos 478.600. Tá? Então, em termos algébricos, 478.600 mais 180 mil, mais 150 mil. Okay? Então, 478.600
mais 180 mil, mais 150 mil. 808.600. Tá? Se a empresa captar este volume de empréstimo novo, vamos ver aqui se o fluxo de caixa livre a credores realmente vai ter sinal negativo e é esse valor. Juros. A empresa vai pagar 180 mil. Devolução. A empresa vai devolver 150 mil. Sentido contrário. Novo empréstimo. 808.600. Tá? Então, a gente considerar sinal positivo da esquerda para a direita, o que predomina? Predominar o sinal negativo, né? Vai predominar o sinal negativo. E a diferença vai ser 808 mil, menos 150 mil, menos 180 mil. Ou, se eu quiser, 180 mil mais 150 mil, menos 808.600, eu vou ter em termos líquidos um vetor da direita para a esquerda. Aqui, valor 478.600. Então, se fizer as contas, esse vetor da direita para a esquerda em termos líquidos, ele vai ter o valor de 478.600, considerando que for da esquerda para a direita, sinal negativo. Tá? Então, aqui nos meus rabiscos, eu posso dizer o seguinte: a empresa tem uma necessidade adicional de financiamento, tá? De 808.600. E tem o seguinte: aquela última célula novo empréstimo a longo prazo, eu vou registrar aqui esse valor de 808.600. Tá? Uhum. Só que eu tenho o efeito de um novo empréstimo, a taxa de juros de 10%. Então, eu tenho o seguinte cálculo a fazer. Se eu pegar mais empréstimo, eu preciso recalcular o valor da despesa de juros. Eu preciso recalcular o valor da despesa de juros. Recalcular o valor da despesa de juros significa o fluxo de caixa livre da empresa, o fluxo de caixa operacional, tudo isso vai ter que ser recalculado. O que vai permanecer intacto, de acordo com o plano financeiro, é o fluxo de caixa livre aos acionistas. Vai permanecer em 150 mil. O que vai permanecer? A empresa deseja investir em ativos o total de 600 mil imobilizado, mas intangível, e 200 mil em OPEX. 200 mil OPEX, 600 mil CAPEX. Então, isso permanece intacto. Tá? Então, o que eu vou colocar aqui no quadro? O seguinte: por enquanto, a minha necessidade adicional de financiamento, por enquanto não, é certo. A partir do que a gente sabe, a minha necessidade adicional de financiamento, aquela sigla NAF, é o valor de 808.600. Tá? 808.600. Eu vou colocar lá no topo essa informação para não esquecer. Necessidade adicional de financiamento. 808.600. Ao invés de termos a aula passada na quinta-feira, eu deixei um vídeo preparado para vocês,
explicando o que eu vou exemplificar aqui nesse novo exercício. Tá? Eu tenho o seguinte, de forma arredondada, uma dívida que vai aumentar em 800 mil, aumenta a despesa de juros em 10%, 80 mil. Então, aquela despesa de juros que estava prevista em 180 mil, vai crescer para perto de 260 mil. Aumentou a despesa de juros, o que ocorre com o fluxo de caixa operacional? Se modifica. Aí eu vou ter que recalcular o valor do fluxo de caixa operacional. Isso somente porque mais empréstimo, eu vou ter mais pagamento de juros. Vou ter aquele fluxo de caixa de saída, que é o financeiro. Tá? Então, o que eu mostrei lá no vídeo? O seguinte. Se eu recalcular a despesa de juros, recalculo tudo que está ali embaixo de novo. Aí vou mostrar, vou verificar, ainda continua um desequilíbrio, menor, menor, menor. Mas esse desequilíbrio, como é que eu vou sanar? Pegando um pouquinho mais de empréstimo. Então, esse valor que eu calculei aqui, ele vai sendo recalculado como se fosse um looping, mas esse looping vai fazendo com que os resultados das minhas contas converjam para um determinado valor. Os livros, alguns livros de finanças mostram esse exercício, normalmente um capítulo chamado de plano financeiro. Tá? Eu acho que o Ross também faz isso, o Gitman faz bem isso. Só que eles exercitam essa ideia de fazer o recálculo. Eles dizem, depois de recalcular uma terceira vez, os valores estão muito próximos já do valor exato. Só que eu vou mostrar para vocês como eu posso já projetar o seguinte. Essa necessidade de fundos vai se transformar em quanto a empresa vai precisar de empréstimo, sabendo-se que tudo que ela pegar de novo empréstimo vai ser consumido em parte com o pagamento de despesas de juros. Tá? Então, isso que eu vou estar mostrando aqui, na parte de baixo do quadro, considerando-se que a gente já tem um conjunto de informações inquestionáveis, a gente tem outro conjunto de informações, de valores, que vão se modificar se eu pegar mais empréstimo. Ok? Isso porque no plano financeiro diz, de uma certa forma, que se a empresa precisar de capital, esse capital vai ser suprido mediante empréstimos. Tá? Uhum. Então vamos lá. Vou apagar tudo isso aqui, eu tenho as minhas anotações e vou precisar disso de fundos. Eu vou colocar aqui dois cenários. Um cenário hipotético, que é o cenário que não é interessante para as finanças da empresa, é que se a despesa de juros não diminuísse o LAI, tá? Ou seja, se a despesa de juros não trouxesse uma economia de imposto de renda, um benefício fiscal. Tá? Então, eu diria o seguinte. Eu preciso desses recursos. Isso vai ser obtido por novo empréstimo, por empréstimos. Tá? Então, eu vou colocar em valores redondos. Vamos supor. Se a empresa precisar, ou desculpe, se a empresa precisar 100 mil em empréstimo,
E se este empréstimo custar a taxa de juros de 10%, eu poderia dizer de forma simplificada que cada 100 mil reais que eu captar, 10 mil reais ficam comprometidos, pagamento de juros. Então eu pego 100 mil, mas desses 100 mil, 10 mil já estão guardados para remunerar esse novo empréstimo. O que vai sobrar para mim? 90 mil. Tá? Então eu vou dizer que isto aqui eu vou chamar de necessidade adicional de fundos. Então, como exemplo, a necessidade adicional de fundos, ao invés de ser 808.600, fosse de 100 mil. Se essa necessidade adicional de fundos for obtida, obtida ou atendida por empréstimo, esse empréstimo custar a taxa de juros 10%, o que eu mostro lá no vídeo é o que eu vou precisar captar. Quanto eu vou precisar realmente pegar no banco? Vai ser essa necessidade adicional de fundos? Quanto sobra para mim? Eu vou pegar 100 mil, mas 10 mil, 10% vão ficar comprometidos. Então, eu só vou poder usar 90%. Então, como é que eu calculo o empréstimo que vou precisar captar? Essa necessidade adicional de fundos dividido por 90%. E do que eu pegar, 90% eu vou realmente ter como usufruir. 10% é comprometido. 90% é 0,9, né? Então, seria 100 mil dividido por 0,9. 100 mil dividido por 0,9, 100 mil dividido por 0,9. Deve dar uma dízima aqui. 111 mil. 111 mil, 111. Uma dízima, tá? Então, para que eu conseguisse satisfazer essa minha necessidade adicional de fundos, eu teria que pegar um empréstimo de 111.111. Com a taxa de 10%, tá? Com a taxa de 10%, qual seria a despesa de juros? Pegar o empréstimo 111.111, que custa uma taxa de juros de 10%, quanto fica no meio do caminho? 11 mil, não é isso? 11.111. Deixa eu ver aqui. Isso aqui resultaria uma despesa de juros. Ora, problema de arredondamento, não é isso? 111. Se eu pegar o empréstimo de 111.111 e 11.111, é muito valor unitário, não é isso? E 11.111 ficar no meio do caminho para o pagamento de juros, quanto é que sobra para mim? Isso. Menos isso. Então, fora o problema de arredondamento, o que vai sobrar é o que eu preciso. Tá? Só que eu tenho o seguinte, eu tenho uma vantagem pequena, que é toda vez que a empresa paga juros, contabiliza juros, diminui o imposto de renda, alíquota de 34%. Tá? Então, eu tenho que considerar o seguinte, além disso, eu vou apagar a parte de baixo em vermelho e vou colocar essa informação, esse lembrete a mais. Cada 100 reais de despesa de juros, me traz uma economia de 34 reais de imposto de renda. Tá? Para aquela empresa que está sendo tributada pelo lucro real a uma alíquota de 34%. Tá? Se eu tenho uma economia de imposto de renda, significa deixa de sair um pouco mais de imposto de renda. Todo o fluxo de saída que diminui, virtualmente é como se fosse uma entrada de caixa. Tá?
Então, o que eu digo lá naquele vídeo? O que eu digo? Supondo aqui uma taxa de juros de 10%. Mas, se cada R$100 em juros, cada R$100 de juros traz uma economia de R$34 em impostos, isso para líquido de 34%, né? Aquela que a gente está utilizando tributação pelo lucro real. Tá? Então, se cada R$100 em juros traz uma economia de R$34, eu tenho o seguinte, que uma taxa de juros nominalmente a 10%, efetivamente é menor do que 10%. Eu tenho uma economia de 34%, significa que essa dívida efetivamente custaria 66%. Então, eu posso dizer que se cada R$100 em juros traz uma economia de R$34 em impostos, uma taxa nominal, vou chamar agora de nominal, e igual a 10%, que até que aparece aí no exercício, efetivamente custa menos que 10%. Custa menos que 10%. Então, uma dívida, um passivo oneroso que nominalmente custa 10%, efetivamente vai custar menos do que 10% se a empresa for tributada pelo lucro real, e vamos supor a líquido de 34%. Eu vou calcular, então, o custo efetivo. O custo efetivo da dívida vai ser o custo nominal, 10%, vezes 1 menos a líquido de imposto de renda. Aqui é 66%, 0,66%. O custo efetivo da dívida vai ser a taxa nominal e 34% a alíquota do imposto de renda. Se a empresa não fosse tributada, teoricamente não tivesse imposto de renda, o custo efetivo da dívida seria igual ao custo nominal. Mas se a empresa for tributada a líquido de 34%, significa isso aqui. Cada R$100 em despesa de juros me traz uma economia de R$34 em imposto de renda. Tá? Então, o custo efetivo da dívida cai de 10% para 6,6%. Aí eu volto ao seguinte. Cada R$100.000 em empréstimos, que parte vai ser comprometida por causa da despesa de juros? E eu vou recalcular a parte que vai ser comprometida. Por quê? Considerando-se a economia de imposto de renda, a parte que vai ser comprometida não vai ser mais 10% de 100 mil, não vai ser mais 10 mil. Vai ser 6,6% de 100 mil. Eu vou ter disponível para mim, em termos líquidos, não 90%, mas 93,4%. Então, eu vou
recalcular quanto eu vou precisar efetivamente de empréstimo de forma a atender uma necessidade de fundos supostamente de R$ 100.000. Tá? Então, eu vou manter esses 6,6% nas minhas considerações. Tá? Então, se a taxa de juros for de 10%, eu vou agora considerar uma taxa efetiva, um custo efetivo, as seguintes considerações. Se a taxa de juros é de 10% nominal, ou seja, aquela que aparece no contrato, se o imposto de renda de 34% pelo lucro real, o custo efetivo da dívida, ou taxa efetiva, vai ser de 6,6%, aquele valor que eu calculei. Isso significa que a cada 100 mil reais, 6,6% ficam comprometidos. Sobra quanto? 93,4%. Tá? Então, a cada R$ 100 de empréstimo, a canetinha está mais apagadinha, né? Deixa eu colocar aqui a vermelha. A cada R$ 100 de empréstimo captado, que percentual fica comprometido? Ficam comprometidos com os juros, os valores de 6,6% vezes 100. Tá? Que dá 6,6. Ficam disponíveis para a empresa a diferença, 93,4. O que é 93,4? 100% menos 6,6%. Tá? Ficam disponíveis para a empresa 93,4. Então, quanto a empresa vai precisar realmente de empréstimo? Empréstimo a captar vai corresponder à necessidade adicional de fundos dividido por 0,934. Se a empresa precisar de 100 mil em recursos, e mediante essas condições, ela vai precisar de 100 mil divididos por 0,934. 107.066. Não é mais aquele valor mais alto de 111.111. 107.066 em função da contabilização da economia de imposto de renda, benefício fiscal. Tá? Então, é com este valor aqui que nós vamos recalcular ou calcular definitivamente quanto a empresa vai precisar de empréstimo. Tá? Então, vou aqui apagar o quadro e colocar com os valores finais quanto a empresa vai precisar de novo empréstimo, considerando as condições
de imposto de renda 34%, taxa de juros 10%. Tá? Okay? Vou colocar de forma genérica aqui. Eu vou dizer aqui como se fosse, de forma resumida, como calcular o empréstimo a ser captado, a captar. O empréstimo vai ser o que eu estou chamando aqui necessidade adicional de fundos. O que sobra para a empresa, 100% menos o produto da taxa de juros e vezes ou menos a alíquota do imposto de renda. 34%. Tá aqui. Então, por exemplo, se a taxa de juros é de 10%, eu tenho o empréstimo a ser captado vai ser igual à necessidade adicional de fundos divididos por 1 menos taxa 10% em valores unitários 0,10, 0,66. Tá? Então 0,10, 0,66. Ok? Dá o meu 0,934. 10, 0,66. Tá? Que dá a necessidade adicional de fundos dividido por 0,934. Tá? Então vejam que, dependendo da taxa de juros, o denominador vai ser diferente. Okay? Então, o empréstimo a ser captado vai ser de 808 para o nosso problema. Finalmente, 808.600 dividido por 0,934. 808.600 dividido por 0,934. 865, arredondando, 739, esquecendo centavos, 865.739. Até aqui. É quanto a empresa vai precisar de novos recursos. Tá? Aí tem a seguinte questão. A despesa de juros não vai ficar em 180 mil. Vai ser 180 mil mais 10% disso. O que ocorre com o fluxo de caixa operacional? Precisa ser recalculado. Tá? O que ocorre com o fluxo de caixa livre da empresa? Precisa ser recalculado. Então, numa questão como essa, tá? Se fosse uma questão de um teste ou exercício, o que eu diria para vocês? Vocês vão ter uma coluna com os valores calculados. Deixa eu compartilhar de novo aqui. Uma coluna com esses valores calculados e uma coluna adicional à direita. Tá? Deixa eu simbolizar aqui. Inserir a direita. E uma coluna à direita com os valores a serem recalculados. O que permaneceria inalterado? Receita operacional, CMV, despesa operacional, EBITDA, despesa de DA, LAGI. Onde é que começa a mudança? A despesa de juros.
Tá? Então, da despesa de juros para baixo, vocês precisariam recalcular. E aí, esse recálculo, eu vou rabiscar aqui no meu quadro. Vou deixar aqui essa anotação para não esquecer. 865.739 é o novo empréstimo. 865.739. Tá? Então, receita operacional, etc., tudo intacto. A partir do Lagir é que eu preciso fazer recálculo. Tá? O que é que nós tínhamos de Lagir? O que é que nós tínhamos de Lagir? Deixa eu ver aqui. Apaguei meus rabiscos. Não era Era 470? 470. 470 mil. Recálculo. Então, se fosse aquela segunda coluna, aquela coluna adicional. Do Lagir, eu subtraio despesa de juros. Sendo que agora a minha despesa de juros, ela é recalculada. Estava em 180 mil, agora é 180 mil mais 10% do novo empréstimo. Arredondando, 86.574. Então, tem aqui juros, 85 mil, ou desculpe, 86.574, arredondando. Então, o novo valor de despesa de juros vai ser 180 mil empréstimo antigo, mais isso empréstimo novo. Então, é daqui que eu vou estar fazendo o recálculo. 180 mil mais 86.574. O novo valor da despesa de juros, 266.574. O que significa um lucro antes do imposto de renda a 470 mil menos 266.574. 203.426. Imposto de renda a 34%, 203.426 vezes ponto 34. Vou arredondar, 69.165. Estou arredondando. 69.165. O que significa um lucro líquido. Um lucro líquido de 203.426 menos 69.165. 134.261. Transformar esse lucro líquido em fluxo de caixa operacional. Vou readicionar juros e vou readicionar a despesa de DIA. Então, ao readicionar juros, este valor e a despesa de DIA 100 mil, então vou estar readicionando 366.574 para chegar ao fluxo de caixa operacional recalculado. Então, 134.261 mais 366.574. 500.835. Veja até que o fluxo de caixa operacional aumentou.
Por quê? Aumentou a despesa de juros, mas ela não é operacional. Ela diminuiu um fluxo operacional, que é o imposto de renda. Então, o fluxo de caixa operacional nesse recálculo aumentou por 500.835. Tá? Do fluxo de caixa operacional, nós sabemos que o OPEX consumia 200 mil. O CAPEX consumia 600 mil. Então, um total de 200 mil. 200 mil mais 600 mil. Os investimentos consumiam 800 mil. Não é isso? Então, do fluxo de caixa operacional, subtraindo CAPEX e OPEX, chegávamos ao fluxo de caixa livre da empresa de 500.835 menos 800 mil. O fluxo de caixa a credores e acionistas de menos 299.165. Fluxo de caixa a credores e acionistas. Menos 299.165. Estamos recalculando do Lager para baixo. O fluxo de caixa aos acionistas, 150 mil. Então, o fluxo de caixa a credores é o que sobra disso. Então, o que nós tínhamos? O fluxo de caixa a credores, o fluxo de caixa livre da empresa menos o fluxo de caixa aos acionistas, 150 mil. Então, vou subtrair aqui 150 mil. Menos 449.165. Então, o fluxo de caixa aos credores, menos 449.165. O que nós sabemos do plano financeiro? A empresa, além de pagar esses juros, ia devolver um empréstimo de 150 mil. Vou pagar aqui. Devolver um empréstimo de... Desculpa aqui a ligação. Devolver um empréstimo de 150 mil. Então, esse é o fluxo de caixa aos credores, que corresponde a juros mais devolução menos novo empréstimo. Se as minhas contas estiverem corretas, essa forma de cálculo que estou apresentando estiver correta, o valor que a empresa vai precisar de novo empréstimo vai ser o que eu calculei ali. Tá? Quanto a empresa vai pagar de juros? Agora, pelas minhas contas, 266.574. Quanto vai devolver de acordo com o plano financeiro? 150 mil. Tá? Então, esse fluxo de caixa aos credores vai ser igual a juros 266.574. Mais devolução 150 mil. Menos novo empréstimo. Que a nossa variável agora é dependente. Então, eu posso calcular o novo empréstimo como sendo 266.574 mais 150 mil, mais o menos 449.165. Deixa eu ver aqui. Então, em termos líquidos, eu vou somar 449.165 com 266.574 com 150 mil. 865.739. 865.739. Que é o valor que eu tinha calculado. Dessa forma que eu estava apresentando no vídeo da aula passada, estou reforçando hoje.
Então, este novo empréstimo de 865.739, ele vai satisfazer as finanças da empresa, vai permitir que a empresa pague os juros de 10%, que não vai ficar no patamar de 180 mil. Né? Por quê? A nova dívida, o novo empréstimo, vai custar a taxa de juros de 10%. Tá? Então, quando vocês montarem essa coluna à direita de recálculo, vocês vão chegar, no final das contas, exatamente isso. O novo empréstimo é o valor calculado anterior. O que significa? Vocês têm um plano financeiro que prevê a captação de empréstimo suficiente para dar conta das necessidades adicionais de financiamento e para dar conta do aumento do despesa de juros. Ok? Certo. Então, beleza? O que os livros de finanças não contam é isso, exatamente. Dá para a gente fazer num único cálculo quanto vai precisar de capital. Os livros de finanças exercitam. Faz um cálculo, faz o recálculo mais uma vez. Se fizer umas 2 vezes ou 3 vezes, os valores vão estar convergindo. Tá? Beleza? Então, esse seria o resultado do exercício de hoje. Ah, sim, a última etapa, que já vimos no exercício anterior, é o que ocorre com o balanço sua versão condensada. O ativo circulante vai aumentar, tá? De acordo com as premissas. O passivo circulante vai aumentar de acordo com as premissas. O ativo circulante vai aumentar em 350 mil. O passivo circulante vai aumentar em 150 mil. Os empréstimos vão aumentar de acordo com as contas feitas. O ativo não circulante vai aumentar em função dos investimentos de imobilizado intangível, mas vai diminuir em função da despesa de IA. A despesa de IA, 100 mil. Investimento imobilizado intangível, 600 mil. Então, em termos líquidos, o ativo não circulante vai aumentar em 500 mil. E o patrimônio líquido? O patrimônio líquido vai aumentar em função do lucro líquido e vai diminuir em função dos dividendos. Tá? De acordo com o meu recálculo, o lucro líquido 134.261. A empresa vai pagar dividendos de 150 mil. Então, o patrimônio líquido, no final das contas, ele vai diminuir. 150 mil, pagamento de dividendos, menos lucro líquido, 134.261. O patrimônio líquido vai diminuir em 15.739, tá? Então, vocês podem elaborar esse balanço projetado e conferir o ativo total projetado, vai ter que bater, tem que se igualar com o total do passivo e patrimônio líquido projetado. Ok? Veja se vocês ficaram com alguma dúvida. A ideia é que vocês refaçam esse exercício o mais cedo possível, mudem alguns valores, etc. Mudem a taxa de juros. Tá? Uma próxima etapa seria fazer um plano para 2 anos. Ao fazer o plano para 2 anos, primeiro fecha os valores do ano 1 e depois avança para os valores do ano 2. Mas a forma de cálculo seria exatamente as mesmas. Tem dúvidas? Na ausência de dúvidas, ok, então parar a nossa gravação. Uhum.